Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença, nós nos introduzimos, eu e os meus irmãos, confiando nos méritos unicamente de Jesus, nosso Salvador. Jesus amado, Jesus querido a quem tanto amamos, nós almejamos por tua volta, por tua breve volta. Nós estamos ansiando em te olhar nos olhos e te abraçar, Jesus querido. Volte logo. Que a mensagem de hoje coloque o fogo da esperança em cada coração. O fogo da esperança de que Jesus Cristo vai voltar em breve. E vamos poder contemplá-lo face a face. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo nesse momento, ao abrirmos a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, Deus colocou em nosso coração hoje um tema sobre a breve volta de Jesus Cristo. Os 6.000 anos, a grande semana de 7.000 anos. Meus queridos, ao falar sobre este tema, sobre os 6.000 anos de pecado e sobre o sábado milenial de nosso Senhor Jesus Cristo, que vamos passar no céu juntamente com Ele. Ao falar sobre este tema, o meu coração está cheio de alegria. O meu coração está palpitante, porque é um tema que me agrada. É o tema da volta de Jesus Cristo. Você tem o privilégio, meu querido irmão, de viver numa geração que eu chamo de a última geração na terra. Porque é a geração que vai ver Jesus Cristo voltando em glória e majestade. E esta última geração, ela tem uma expectativa que nenhuma outra teve. Porque nós estamos vivendo exatamente nos 6.000 anos de pecado que já se passaram. E no 7º milênio, que é o milênio de Jesus Cristo com o seu povo no céu. Nós estamos vivendo bem neste momento na história da terra. Nenhuma outra geração viveu neste tempo. É uma expectativa de ver Jesus Cristo. É uma expectativa de ver o cumprimento dos últimos sinais proféticos anunciados na palavra de Deus. Os sinais escatológicos, os eventos finais que vão ocorrer em rápida sucessão. Vão acontecer rapidamente para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Teria Deus uma profecia de 6.000 anos para o planeta Terra, uma profecia de 6.000 anos que culmina com a segunda vinda de Jesus Cristo? Será que existe esta grande profecia de 6.000 anos na Bíblia? Seria o reino milenial de Jesus Cristo com os salvos no céu, o 7º milênio, conforme diz ali em Apocalipse capítulo 20? Muitos estudiosos da Bíblia creem que a segunda vinda de Jesus ocorrerá 6.000 anos após a queda de Adão, após a entrada do pecado no mundo, e que o 7º milênio será o sábado milenial dos salvos no céu. Muitos acreditam, eu também acredito. Você acredita nesta verdade? É uma verdade profética que a Bíblia nos ensina. Entre os judeus existe uma antiga tradição de que o profeta Elias teria ensinado que os seres humanos viveriam na terra 6.000 anos sob o reino de pecado de Satanás, vindo então o reino milenial de Deus. Essa é uma antiga tradição entre os judeus. Edward Gibbon, que viveu entre os anos de 1737 a 1794, Gibbon, ele era historiador e escritor inglês, membro do parlamento inglês. Ele publicou o livro O Declínio e a Queda do Império Romano em 1776. E Edward Gibbon fala desta antiga tradição de que o mundo duraria 6.000 anos de pecado e que o 7º milênio seria o reino milenial de Cristo com o seu povo. Veja o que Edward Gibbon escreveu. A antiga e popular doutrina do milênio estava intimamente conectada com a segunda vinda de Cristo. Assim como as obras da criação
tinham sido terminadas em 6 dias, a sua duração na presente condição foi fixada em 6.000 anos. De acordo com a tradição dos judeus, essa doutrina foi atribuída ao profeta Elias. Pela mesma analogia, foi concluído que esse longo período de labor e contenção, o qual estava agora quase terminando, seria sucedido por um alegre sábado de 1000 anos, e que Cristo reinaria juntamente com a multidão vitoriosa dos santos. Queridos, Jesus Cristo tem uma profecia na Bíblia que nós chamaríamos de a maior profecia da Bíblia. Essa tradição antiga judaica revela que já existia entre os primeiros cristãos, nos primeiros séculos, a crença de que os 6.000 anos de pecado expirariam, acabariam com a segunda vinda de Jesus e o início do reino milenial de Jesus. O próprio Talmud, o Talmud judeu, também faz referência aos 6.000 anos e o sábado milenial. Lá no Talmud você pode ler: por 6.000 anos deverá o mundo existir, e por 1000 anos, o 7º, deverá estar desolado, como está escrito, e o Senhor unicamente deve ser exaltado naquele dia. Assim como o 7º ano é um ano de libertação em 7, assim é o mundo. Um dos 7 milênios deverá ser de repouso, como está escrito, e unicamente o Senhor deverá ser exaltado naquele dia. No Talmud destaca-se o fato de que existe um plano de 6.000 anos e que os 2.000 anos que transcorreram de Jesus até agora são chamados de a era messiânica, isto é, a era do cristianismo. Nós lemos ainda do Talmud: o mundo é para existir por 6.000 anos. Nos primeiros 2.000 anos houve desolação, ou seja, o dilúvio. Em 2.000 anos, os próximos, o Torá floresceu. E os próximos 2.000 anos é a era messiânica. É evidente, meus queridos irmãos, nas citações do Talmud e na citação que Edward Gibbon fez, é evidente que entre os judeus existia, sim, como existiu entre os cristãos dos primeiros séculos, a crença de que o mundo duraria 6.000 anos de pecado somente, e então viria o milênio de Apocalipse 20, o arrebatamento da igreja. Segundo a Bíblia, a vida na Terra não tem milhões de anos. Segundo a Bíblia, o planeta Terra é um planeta jovem. A cronologia bíblica nos prova de que desde que o pecado entrou lá no Jardim do Éden até Cristo, existiram somente 4.000 anos. Percebam, é a cronologia bíblica, não é invenção da cabeça humana. Ninguém inventou isso. Basta você investigar a palavra de Deus. Quando você analisa Gênesis capítulo 5, Gênesis capítulo 5 e os versos 3 até o verso 29. E depois lê também Gênesis capítulo 7, verso 11. Ali revela que de Adão até o dilúvio duraram somente 1656 anos. Basta fazer o cálculo da idade de cada um dos patriarcas na ocasião em que lhe nasceu o primeiro filho. Acompanhando o que está ali em Gênesis capítulo 5, versos 3 até o verso 29, você lê ali que Adão tinha 130 anos quando gerou Sete. Sete tinha 105 anos quando gerou Enos. Enos tinha 90 anos quando gerou a Quenã. Quenã tinha 70 anos quando gerou a Maalalel. Maalalel tinha 65 anos quando gerou a Jared. Jared tinha 162 anos quando gerou Enoque. Enoque tinha 65 anos quando gerou a Metuselá. Metuselá, que é Matusalém, tinha 187 anos quando gerou a Lameque. Lameque tinha 182 anos quando gerou a Noé. E Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio. Basta somar todos estes números, todos estes anos, e você vai obter então 1656 anos, desde a entrada do pecado de Adão até o dilúvio. Queridos, se vocês também analisarem, Gênesis capítulo 11, Gênesis capítulo 11 e os versos 10
até o verso 32. Poderão perceber que se passaram 427 anos do dilúvio até a morte de Terá, o pai de Abraão. Repito, 427 anos desde o dilúvio até a morte de Terá, o pai de Abraão. Isso você pode encontrar analisando Gênesis capítulo 11 e os versos 10 até o verso 32. Sem tinha 100 anos quando gerou Arfaxade, e isso ocorreu 2 anos depois do dilúvio. Então você pode ver ali em Gênesis capítulo 11 e o verso 10. Então devemos usar esses 2 anos de contagem do dilúvio até a morte de Terá. Desde o dilúvio até a morte de Terá. O que aconteceu? Arfaxade tinha 35 anos quando gerou Salá. Salá tinha 30 anos quando gerou a Éber. Éber tinha 34 anos quando gerou a Peleg. Peleg tinha 30 anos quando gerou a Reu. Reu tinha 32 anos quando gerou a Serug. Serug tinha 30 anos quando gerou a Naor. Naor tinha 29 anos quando gerou a Terá. Terá tinha 70 anos quando gerou Abraão. Queridos, aí você vê, Terá morreu com a idade de 205 anos. Isto é, 130 anos depois do nascimento de Abraão. Assim temos 427 anos entre o dilúvio e a morte de Terá, pai de Abraão. Basta somar todos estes anos que nós mencionamos, segundo a cronologia bíblica. Quando Deus, queridos, quando Deus fez o concerto com Abraão, e Abraão foi circuncidado, ele tinha 99 anos. Portanto, já tinham se passado 24 anos desde que ele saiu e se apartou do seu pai Terá. Portanto, quando Deus fez o concerto da circuncisão com Abraão, ele tinha 99 anos, conforme Gênesis capítulo 17, verso 1, portanto já tinham passado 24 anos desde que ele deixou Harã aos 75 anos de idade. De acordo com Gálatas capítulo 3, você deve anotar todas essas passagens e conferir. Eu peço que você confira, que você observe, porque a Bíblia mostra que existiram 4.000 anos desde o pecado de Adão e Eva até Cristo. Em Gálatas, por exemplo, capítulo 3, versos 16 e 17, entre o concerto da circuncisão feito com Abraão e o concerto feito no Monte Sinai, quando Deus escreveu os 10 mandamentos, passaram-se 430 anos. Vocês estão percebendo? Do pecado de Adão até o dilúvio, 1656. Do dilúvio até a morte de Terá, pai de Abraão, 427 anos. E desde o concerto que Deus fez com Abraão até o concerto que Deus fez no Monte Sinai, 430 anos. A Bíblia também informa que o concerto do Monte Sinai, que ocorreu no ano do Êxodo, quando o povo de Israel saiu do Egito, queridos, a Bíblia menciona que desde o concerto do Sinai até a construção do Templo de Salomão, a Bíblia diz que se passaram 480 anos. Mas onde é que está escrito isso, pastor? Em 1 Reis, capítulo 6 e o verso 1. Você pode abrir a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 6 e o verso 1. Aqui nós lemos com vocês. E sucedeu que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zibe, este é o mês 2º, começou a edificar a casa do Senhor. 480 anos, desde que foi feito o concerto no Sinai, até a construção do templo de Salomão. Queridos, do pecado de Adão, portanto, repetindo, porque a repetição é a lei do aprendizado. Repetindo, do pecado de Adão até o dilúvio, 1656 anos, conforme Gênesis. Do dilúvio até a morte de Terá, pai de Abraão, 427 anos, conforme Gênesis capítulo 11, versos 10 a 32. Quando Abraão deixou Harã, tinha 75 anos e ele foi circuncidado com 99 anos, 24 anos depois. Portanto, entre a circuncisão de Abraão e o concerto do Monte Sinai foram 430 anos,
conforme Gálatas capítulo 3 e os versos 16 e 17. A Bíblia também afirma, meu querido irmão, minha querida irmã, que o concerto do Monte Sinai e o início da construção do Templo de Salomão existiram 480 anos nesse intervalo. A data comumente aceita para o reinado de Salomão, filho de Davi, a data comumente aceitada para o rei Salomão é de 971 a 931 a.C. Quase 1000 anos antes de Cristo foi o período em que Salomão reinou, 971 a 931. Portanto, queridos, Adão e Eva deixaram o jardim do Éden, conforme Gênesis 3, 23 a 24, cerca de 4.000 anos antes do nascimento de Cristo. São números redondos. Para sermos exatos, cerca de 3.983 anos entre o pecado de Adão e o nascimento de Cristo. Em números redondos, 4.000 anos. Quando nós estudamos cronologia, nós falamos em números aproximados. Todos os estudiosos da cronologia bíblica entendem que, em se tratando de longos períodos de tempo, deve haver uma flexibilidade nas datas. Por isso, pode-se dizer com segurança que, segundo o texto hebraico do Antigo Testamento, está confirmado que a queda de Adão e Eva aconteceu cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Adão viveu até que Matusalém tivesse 243 anos de idade. Matusalém viveu até que Sem, filho de Noé, atingiu a idade de 98 anos. Sem viveu até 150 anos depois do nascimento de Abraão e viveu até 50 anos depois do nascimento de Isaque. Abraão viveu até que Jacó e Esaú tiveram 15 anos de idade. Assim, você pode ver como o conhecimento de Deus foi passado diretamente de Deus para Adão, de Adão para Matusalém, de Matusalém para Sem, de Sem para Abraão, de Abraão para Isaque, de Isaque para Jacó e de Jacó para as 12 tribos de Israel. Por ocasião do nascimento de Jesus, ou por ocasião do batismo de Jesus no ano 27, ou por ocasião da morte de Jesus no ano 31, o mundo já tinha seus 4.000 anos de pecado. Por que nós falamos nascimento de Jesus, batismo de Jesus e morte de Jesus? Porque são números aproximados, queridos. Por volta do nascimento de Cristo, ou por volta do batismo de Cristo no ano 27, ou da morte de Jesus no ano 31. O mundo estava completando 4.000 anos de pecado. Alguns acreditam que os 4.000 anos de pecado, desde o pecado de Adão, foram até o nascimento de Cristo. Outros acreditam que os 4.000 anos se completaram com o batismo de Jesus em 27. Outros ainda creem que se completaram com a morte de Jesus no ano 31. O ponto importante, meu querido irmão, não é bater o martelo, porque em cronologia deve existir uma flexibilidade nas datas. O importante é que se passaram 4.000 anos do pecado de Adão até Cristo. E se você me perguntar, este até Cristo significa nascimento, batismo ou morte? Queridos, esse não é o ponto mais importante. É até Cristo, 4.000 anos. 4.000 anos. Queridos, nós temos no espírito de profecia textos que comprovam que foram 4.000 anos até o nascimento de Cristo. Temos textos no espírito de profecia que comprovam que foram 4.000 anos até o batismo de Cristo. E temos outros textos do espírito de profecia que comprovam que os 4.000 anos se completaram com a morte de Cristo no ano 31. Por isso, nós não poderemos afirmar categoricamente que é o nascimento, é o batismo ou é a morte. O importante é que nós estamos no mesmo barco, meu irmão. O importante é que você e eu estamos no mesmo barco. Nós estamos navegando em direção ao céu, à nova terra, à nova Jerusalém. Jesus está para voltar. Eu não sei o dia, a hora, não sei o ano da volta de Jesus. Você também não sabe. Deus não quer que você marque o ano da volta de Jesus, mas Deus quer que você esteja preparado para a volta de Jesus. Se levarmos em conta o nascimento de Jesus, eu diria
que já estamos vivendo em tempo emprestado. Se considerarmos os 4.000 anos até o nascimento de Cristo, já estamos então vivendo no tardando esposo. Lembra-se você que o esposo era para chegar em tal hora, mas não chegou? E as 10 virgens dormiram, tardando o esposo, todas dormiram. Mas, queridos, se nós considerarmos os 4.000 anos se completando no ano 27, então, queridos, os 6.000 anos de pecado vão se completar em 2027. Se considerarmos a morte de Cristo, então os 6.000 anos vão se completar em 2031. Ou seja, você e eu somos da última geração. Nós estamos às portas da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. O que Deus realmente quer de você não é que você e eu marquemos o dia ou o ano da volta de Jesus, mas nós temos que nos preparar, porque do dia e a hora ninguém sabe. Mas eu posso morrer hoje. Eu tenho que estar preparado hoje para encontrar o meu Jesus. A verdade que alegra o meu coração é que estamos às portas da volta de Jesus. Nenhuma geração ou outra viveu essa expectativa. A volta de Jesus acontecerá dentro de pouquíssimos anos. Repito, a volta de Jesus acontecerá dentro de pouquíssimos anos. Esses dias um pastor falou para um membro da igreja que perguntou sobre a volta de Jesus, e ele disse: não, Jesus não vai voltar antes do ano 2050. Acordem, meus queridos irmãos, acordem. A igreja tem que acordar. Tardando o esposo, todas dormiram. A igreja está dormindo. Queridos, é hora de dar o alto clamor: sai dela, povo meu. É hora de pregarmos as 3 mensagens angélicas, preparando um povo para a segunda vinda de Jesus. O tempo é agora. A lei dominical está às portas para ser aprovada. A angústia como nunca houve virá. A supremacia papal do tempo do fim de 3 anos e meio acontecerá. Queridos, temos que estar nos preparando para estes últimos acontecimentos, porque o Evangelho será pregado ao mundo todo nesta geração. Não é este o lema da Igreja Adventista do Sétimo Dia? A mensagem do Advento a todo mundo nesta geração? Se é nesta geração, não é na outra geração. Temos que crer no próprio lema que pregamos, que cremos. A Epístola de Barnabé, queridos, é uma das cartas apócrifas do Novo Testamento. Embora sendo uma carta apócrifa, a Epístola de Barnabé nos ajuda a entender que existia na mente dos cristãos do primeiro século, ou dos primeiros séculos, o pensamento do conceito dos 6.000 anos de pecado e do reino milenial de Cristo, que seria o 7º milênio. Queridos, se nós estamos completando os 6.000 anos de pecado, é porque o 7º milênio, em que você e eu seremos arrebatados na segunda vinda de Cristo para vivermos com Cristo os 1000 anos no céu, isto está às portas. Porque a Bíblia diz aqui em Apocalipse, abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20 e o verso 6. Aqui diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Todos os que participarem da primeira ressurreição. E a primeira ressurreição acontecerá na vinda de Jesus, nesta segunda vinda gloriosa de Jesus. Isso está muito claro em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17. Diz que Jesus Cristo descerá do céu com a voz do arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A primeira ressurreição acontece na segunda vinda de Jesus. E os que ressuscitam na primeira ressurreição, ressuscitam glorificados para serem arrebatados com Jesus. Diz aqui em Apocalipse 20, verso 6, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Queridos, nós vamos reinar com Cristo no céu, esse 7º milênio. Está longe esse 7º milênio? Não, queridos. Ou nós já estamos vivendo em tempo emprestado do tardando esposo, ou o 7º milênio vai começar em 2027,
ou vai começar em 2031, mas queridos, nós estamos às portas. Nós não estamos dizendo que Jesus voltará em 2027 ou 2031, mas queridos, nós estamos na iminência da volta de Jesus. E a igreja de Deus, segundo Laodiceia, está morna. Jesus ainda está do lado de fora batendo, pedindo para entrar. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Meu querido irmão, Jesus quer entrar na sua vida. Jesus Cristo quer revolucionar a sua vida. Não foi somente a epístola de Barnabé que mencionou esta crença dos 6.000 anos de pecado e do 7º milênio de Cristo arrebatando a sua igreja. Também os pais da igreja, Irineu cria desta forma, também Hipólito cria desta forma, também Comodianos cria desta forma, Cipriano, Metódios, Latângios. Queridos, todos eles acreditavam no conceito dos 6.000 anos de pecado. Meus queridos, a semana da criação, a Bíblia diz que Deus fez o mundo em 6 dias, aqui em Gênesis capítulo 2, abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou da sua obra que tinha feito no 7º dia, de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Foram 6 dias na semana da criação, e no 7º dia Deus descansou, abençoou e santificou. Nós cremos que estes 7 dias da semana da criação são 7 dias de 24 horas, literais. Mas também cremos, queridos, conforme os pioneiros também criam, que são 7.000 anos, porque para Deus um dia é como 1.000 anos. Deus estabeleceu que existiriam 6.000 anos de pecado, 6.000 anos para o homem alienado de Deus. Mas o 7º milênio, assim como o sábado pertence a Deus, o 7º milênio é o sábado milenial que pertence a Deus. Ele arrebatará a sua igreja. Queridos, é isso que nós cremos. Quem mais cria na semana de 7.000 anos? Queridos, nós ao analisarmos e investigarmos os escritos da Bíblia e também dos pioneiros da igreja. Por exemplo, Martinho Lutero acreditava na semana dos 6.000 anos e no reino milenial de Cristo no 7º. Também Guilherme Miller, também J.N. Andrews, também S.N. Haskell, também J.N. Longorough, também Ellen White. Qual é a prova de que Ellen White acreditava na semana de 6.000 anos e sendo o 7º milênio, o milênio de Apocalipse 20, que Jesus arrebatará a sua igreja? Ah, queridos, ela citou pelo menos 70 vezes. Pelo menos 70 vezes ela falou dos 6.000 anos de pecado. Não mais e não menos. 6.000 anos de pecado são passados. E Satanás foi preso. A maioria destas citações que Ellen White fez dos 6.000 anos de pecado, a maioria está no livro O Grande Conflito. Você pode encontrar ali dezenas de citações mencionando os 6.000 anos de pecado. J.N. Andrews, que foi o mais profundo estudioso teólogo da igreja adventista. J.N. Andrews, que conhecia o Novo Testamento de cor, todinho, o Novo Testamento ele sabia de cor. Ele escreveu uma série de 6 artigos. 6 artigos escritos por J.N. Andrews, apareceu na revista Review and Herald, do dia 17 de julho de 1883 até 21 de agosto de 1883. E o título dessa série de artigos era A Grande Semana do Tempo. O período dos 7.000 anos determinados para o tempo de graça e o juízo da humanidade. Andrews declara que quando Deus criou a terra, indicou o período de tempo que precisa transcorrer antes que venha o grande dia do juízo, o juízo final, quando todos os ímpios de Satanás serão destruídos. Satanás e todos os ímpios serão destruídos no final do 7º milênio, quando a nova Jerusalém descer do céu, exatamente como está em Apocalipse 20 e Apocalipse 21. Apocalipse 21 mostra a cidade santa descendo do céu.
E Apocalipse 20 termina falando da ressurreição dos ímpios. Os ímpios são ressuscitados ali em Apocalipse 20 no final dos 1000 anos. E cercam a Nova Jerusalém que desceu do céu. Queridos, aqui em Apocalipse 20 deixa claro que os ímpios são ressuscitados no final dos 1000 anos. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20. Aqui lemos no verso 7 em diante. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Por que Satanás será solto da sua prisão no final dos 1000 anos? Porque os ímpios ressuscitam. Todos os que não ressuscitaram na primeira ressurreição, que é dos bem-aventurados, ressuscitarão na segunda ressurreição, que é dos ímpios. Isso está aqui em Apocalipse capítulo 20, verso 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Todos os mortos que não ressuscitaram para a glória, ressuscitarão agora para a segunda morte. Isso vai acontecer no final dos 1000 anos. Por isso, Satanás será solto no final dos 1000 anos. Porque ele tem muita gente para chamar, para enganar, para convidá-los, para cercarem a Nova Jerusalém que desceu do céu. Por isso diz aqui o capítulo 20, verso 8. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou, no final dos 1000 anos. Queridos, a nova terra, o novo céu, serão criados no início do 8º milênio. Passaram-se 7000 anos, 6000 anos de pecado. 1000 anos, que é o 7º milênio de Apocalipse 20, o povo de Deus passa no céu com Jesus Cristo. E então voltam para a terra com a Nova Jerusalém. E os ímpios ressuscitam e eles são queimados, destruídos. E Deus cria um novo céu e uma nova terra. É o sonho de Deus para a sua vida. Queridos, isto é Bíblia. Nós estamos falando da palavra de Deus. Nós não estamos criando nada da nossa mente. Queridos, Deus quer que você se prepare para a segunda vinda de Jesus Cristo hoje. Nós estamos vivendo às portas da segunda vinda de Jesus Cristo. E o Evangelho será pregado com o seu testemunho, em testemunho a todas as gentes. O Evangelho será pregado mediante aqueles grandes e majestosos sinais que acontecerão ainda no céu e na terra. Ao abrir Jesus Cristo o 6º selo, haverá um grande tremor de terra, o escurecimento do sol, a queda das estrelas, a lua em sangue, ilhas e montes movendo dos seus lugares. Eu estou falando de Apocalipse 6, versos 12 em diante. Então virá o selo do Deus vivo, porque está no 6º selo, o selo do Deus vivo. Apocalipse 7 pertence ao 6º selo. O selo do Deus vivo será aplicado nos 144.000 primeiro, depois na multidão. Na multidão, queridos, que ali diz que ninguém podia contar, Apocalipse 7, verso 9. E a multidão e os 144.000 atravessam a grande tribulação. Queridos, nós estamos vivendo nesse período de angústia das nações. Em breve, com a aprovação da lei dominical, vai começar a angústia do povo de Deus, perseguido, não podendo comprar nem vender, mas nós estaremos seguros nas mãos de Jesus, protegidos por Jesus Cristo. Ele está nos conduzindo pelo deserto para chegarmos até a terra prometida. Você vai entrar na terra prometida, prometida por Jesus Cristo. É o sonho de Deus para os seus filhos. Nós estamos vivendo atualmente no período do tardando esposo, ou estamos vivendo há 5 anos do ano 2027. De qualquer forma, queridos, como você acreditar, se nós acreditarmos que já estamos vivendo no tardando esposo, ou se acreditarmos que estamos há 5 anos do ano 2027, ou há poucos mais anos do ano 2031, de qualquer forma, é o tempo do fim, é a última geração, são os últimos acontecimentos, e nós temos que acordar da letargia, da mornidão, do mundanismo. Nós temos que consagrar nossa vida a Jesus Cristo. Nós temos que buscar o batismo do Espírito Santo hoje. Nós temos que confessar nossos pecados hoje, porque o Espírito Santo não será derramado sobre aqueles que vivem na prática de pecados acariciados, pecados escondidos, pecados conscientes. Queridos, o meu apelo é que você se prepare com a sua família para a segunda vinda de Jesus Cristo. Olhem para cima,
levantem a cabeça, diz Lucas capítulo 21 e o verso 28. Olhem para cima, levantem a cabeça, porque a nossa redenção está próxima. Aleluia! Porque está próxima a volta de Jesus Cristo, nosso amado Jesus Cristo. Deixo com você esta esperança. Deixo com você a paz de meu Senhor Jesus. Amém.